Não, fala do isso. Tá dando para ver aí? Tá? Estava, agora não. Agora dá. Agora dá. Perfeito. Ok. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Fernanda, eu sou R4 da Hepatologia aqui da Unifesp e eu preparei um caso para apresentar hoje com a ajuda da Thalita, que na verdade é a Thalita, que é R4 da Gastro, foi ela que atendeu o paciente e depois a gente teve a ideia de apresentar esse caso que a princípio a gente achou que era simples, mas acabou que se transformou num caso muito interessante, vai dar para a gente aprender bastante. É o caso... Boa noite. Boa noite. Esse, na verdade, o caso clínico dele começou lá em 2015, quando ele veio a primeira vez aqui para o nosso ambulatório aqui da Unifesp, OJMS masculino, 38 anos, pardo, natural de Teófilo Otoni, Minas Gerais, e residente em São Paulo, casado, trabalha em fábrica de blocos de construção. A queixa principal dele é hepatite. Estava escrito, eu fiz na verdade, uma busca no prontuário dele, e o que ele contava mesmo é que ele tinha hepatite, ainda não sabia qual era, ele não sabia, mas ele veio se tratar para entender o que estava acontecendo, né? Então, ele relata que ele veio encaminhado da UBS do bairro dele, devido à alteração nos exames laboratoriais há mais ou menos 3 anos. E que, segundo o médico responsável, tratava-se de uma hepatite. Assintomático, ele nunca teve nenhuma intercorrência, nenhuma internação, nenhuma descompensação desde essa alteração laboratorial. Nega icterícia, nega sangramento, nega aumento do volume abdominal e nega qualquer alteração neurológica na vida inteira dele. Ele relata que o exame foi feito de rotina no lugar onde ele trabalha e desde então ele esperava encaminhamento para o serviço especializado. Então, coitado, ele está 3 anos com esse diagnóstico de hepatite, esperando o encaminhamento e agora que ele chegou para a gente, em 2015. A história patológica pregressa dele, ele não tem nenhuma comorbidade, ele nega o uso de medicação regular, nega alergia medicamentosa e nega cirurgias ou internações prévias. A história familiar dele também, nada digno de nota, ele nega a história de hepatopatia na família dele e ele nega a neoplasia também na família. De história epidemiológica, ele nega a transfusão sanguínea e nega o uso de drogas ilícitas. Ele tem uma epidemiologia de bastante banho de lagoa na infância, lembrando que ele morava no interior de Minas Gerais. Ex-etilista, ele era um etilista importante, ele tinha um uso de maior que 40 gramas dia de álcool, principalmente cerveja e destilados, e abstêmio há 3 anos. Tabagista, 54 maços ano. Só para justificar esse barulho que vocês escutam, às vezes são as pessoas entrando na sala, é que eu que estou aceitando aqui no meu telefone, então não tem como eu tirar o sinal. Desculpa. De sinais vitais dele, dessa primeira consulta lá de 2015, ele tinha uma PA normal, na verdade era um exame físico completamente normal, né? Uma frequência de 80, ele tinha 73 quilos com IMC de 23. De exame físico dele, nada que chamasse atenção, ele não tinha nenhum sinal de hepatopatia crônica, extremidade sem edema, restante normal. E ele traz para a gente esse exame que foi o motivo pelo qual ele foi encaminhado, na verdade. Ele tinha, aqui a gente pode ver que, na verdade, a ST aqui no limite superior de 35, a LT normal, uma bilirrubina normal, fosfatase alcalina também normal, gama-GT um pouquinho alterada. De restante de exame, tinha 196 mil plaquetas. De restante de exame, que interessa para a gente é esse HBsAg positivo, com HBsAg negativo e o anti-HBs negativo com uma carga viral, um HBV DNA de 36.975. A
Aí que, então, a primeira parada nossa, se alguém quiser dar alguma opinião ou para ver o que faria no momento. Alguém quer falar? Henrique, de livre e espancada vontade, você quer dar um palpite? Oi, doutora. Então, um paciente que vem aí com um diagnóstico prévio de hepatite, que eu caracterizaria ele como um paciente HbA1c na forma de infecção, né? E é um paciente que tem as transaminases normais. A princípio, com uma carga viral aí de 36 mil. Caracterizaria esse paciente assim, HbA1c negativo, infecção HbA1c negativa esse paciente. E o que você faria, Henrique? Então, você está caracterizando ele como o antigo portador inativo. Isso. O que você faria? Você acompanharia apenas? Você trataria ou você faria algum exame adicional para tomar sua conduta? Doutora, eu acho que eu talvez pediria um ultrassom para a gente ver se ele tem alguma alteração, e essa carga viral aí acima de 20 mil, né, 36 mil, também chamaria atenção. E também repetiria os exames para confirmar, né? Ok. Alguém quer dar alguma outra opinião diferente do Henrique? O Henrique, então, pelo que eu entendi, ele não trataria, ele repetiria alguns exames, entre eles ultrassom e nova carga viral, não é isso? Isso. Alguém faria diferente? Alguém partiria, eventualmente, por uma biópsia nesse momento? Alguém teria uma conduta diferente? Deixa eu chamar alguém aí. Estão falando de pedir uma elastografia, doutora. Quem que falou? Fauzane Andrade Martins. E a elastografia seria com que finalidade? Como é que ela orientaria a sua conduta? Na verdade, doutora, bem, prazer, meu nome é Fauzane, eu sou médica infectologista em Ji-Paraná, Rondônia. Na verdade, assim, a gente está vendo esse caso aí muito pontual. Talvez, como hepatite B para mim é uma realidade maior aqui, eu optaria por repetir novamente a transaminase para a gente ver se realmente ele estava no momento que você não estava pegando uma atividade, né, uma atividade inflamatória vista nas transaminases, e tentaria complementar com a elastografia para ver se ele já teria algo a mais que pudesse sugerir para a gente que realmente ele está fazendo essa replicação viral já um período maior, né? Ok, legal, Fauzane. Você é de Rondônia? Maria Lúcia, depois. Ji-Paraná, Rondônia. Que legal, que legal. Doutora Lúcia, A a Fauzane vai ser uma das especializandas 2021. Ah, que legal, prazer. Ela é infectologista. Mas ela está aqui em São Paulo? Ela está em São Paulo ou está em Rondônia? Estou em Ela Rondônia. está em Rondônia. É longe, Rondônia. viu? Eu vou pegar um pouquinho de jangada, barco, trem, avião, tudo para chegar aí, mas estarei aí com vocês. Um prazer enorme. Muito bom. Maria Então, Lúcia, gente, posso opinar? Isso, dessas colocações aí, eu gostaria que o professor Mário Pessoa comentasse. Então, deixa eu te apresentar aqui para o grupo, né, Mário? Dispensa apresentações, mas contar que é um prazer super grande você estar aqui hoje com a gente, comentando esse caso conosco. E, a partir de agora, está sempre convidado aí para as nossas reuniões. São reuniões informais, onde a gente discute os casos e a gente quer ouvir a sua opinião. O que você faria nesse momento com esse caso? Bom, super obrigado. Aí é um prazer enorme estar com vocês. São amigos aqui para quem não me conhece, eu sou Mário Pessoa, sou assistente lá da Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia da Universidade de São Paulo, do HC. E
amigo de longa data aí dos hepatologistas da Unifesp. Eu queria fazer uma colocação. Primeiro, a questão de transaminase. Eu sempre gosto de repetir para os residentes que existe transaminase normal e existe transaminase sadia. Eu acho que você está me apresentando um paciente com IMC de 23, que tem uma LT de 50. Eu não considero essa transaminase uma transaminase sadia, de alguém que não tem nenhum problema hepático e não tem sobrepeso, não tem esteatose, não tem uma razão para elevação de transaminase. Mas eu já fico desconfiado que essa transaminase ela não é uma transaminase normal para um indivíduo eventualmente jovem com IMC normal. Essas curvas, esses valores de referência, eles todos foram construídos na década de 60, de uma população que a gente não conhecia o quanto bebia, se tinha vírus C, porque não se conhecia o vírus C, que diabetes, resistência insulínica, sobrepeso, obesidade, tudo isso poderia levar a LT. Tem trabalhos aí de 2001, 2002 que reconstruíram essa curva de Gauss da população de ALT, de uma população de doadores de sangue, onde todos esses fatores foram afastados, e a gente viu, foi daí que saíram aqueles números que para uma mulher com IMC normal, jovem, a transaminase máxima deveria ser 19 e para o homem deveria ser 30. Então, eu já considero que esse paciente com uma carga viral que está acima até da zona cinzenta, ele é um E negativo, ele tem a doença na forma E negativo, alguém falou infecção versus hepatite, o que vem com a nova classificação aí sugerida pelos europeus, não totalmente aceita pelos americanos ainda, que a questão do imunotolerante, da fase de replicação, do mutante precoce e do indivíduo em o portador inativo, que hoje se chama E positivo, E negativo, seja infecção, seja hepatite, né, onde a gente trataria aqueles com hepatite, não trataria aqueles com infecção. A Maria Lúcia sempre fala isso também, a gente sempre repete que a hepatite B, ela não é uma foto, ela tem que ser um filminho, a gente tem que saber o que está acontecendo ao longo de um período de tempo com aquele paciente. Então, concordo também com todo mundo que disse que eu não gosto de tomar nenhuma atitude numa consulta com uma única relação de exames, mas eu já desconfiaria que essa ALT não é um ALT sadio para esse paciente, que ele deve ter alguma atividade inflamatória, ele tem uma carga viral que está acima de 20 mil unidades, eu já considero uma carga viral que pode causar problema no futuro para esse paciente, E negativo, e a gente tem que lembrar que o paciente com a hepatite E negativa, ele passa por períodos em que ele mimetiza o portador inativo, e a gente tem que fazer essa diferença no filminho. Ele pode estar hoje com uma ALT muito próxima do normal ou tocada, ele pode estar com uma carga viral que até entra na zona cinzenta e pode baixar mais ainda, mas a gente tem que ver para onde ele está caminhando e eu acho que a evolução vai nos mostrar para onde ele está caminhando, mas esse paciente pode muito bem ter a hepatite E negativa e necessitar tratamento nesse momento. Muito bem. Então, Fernandinha, você quer dar seguimento? O que aconteceu? Sim, doutora. Então, o que a gente fez? A nossa conduta foi essa, mais ou menos, que o Henrique falou e que o pessoal concordou. A gente pediu uma ultrassom de abdômen com Doppler de veia porta, não de São Paulo, tá errado ali. Repetir sorologia de vírus B, vírus C e HIV. A gente pediu uma carga viral nova e a gente pediu também uma biópsia hepática. Então, vamos dar uma paradinha aqui para fazer uma enquete, né? Nesse ponto, vocês concordam de fazer uma biópsia hepática nesse paciente? Carga viral de 39, então, como o Mário colocou, já um pouco fora da zona cinzenta, né? Próximo, mas já um pouco fora da zona cinzenta. Uma LT que não era exatamente saudável, mas
normal pelo valor de referência ali estabelecido, e aí opta-se por uma biópsia hepática. Eu queria ouvir, eu vi que a Patrícia Lofego está aí, não é, Patrícia? Está aí a Patrícia? Patrícia Lofego? Não está. Acho que saiu. Saiu. Não, tá. Ela estava, mas saiu. Edmundo, você faria biópsia nesse ponto aqui? Você sabe que a gente é biopsieiro, né? Oi? Não entendi. A gente lá é meio biopsieiro. A gente gosta de uma biópsia, eu também concordo. Eu acho que, assim, se fosse para decidir, eu preferia esperar o ultrassom, uma nova carga viral, uma nova bioquímica e tal. Aguardaria um pouco, mas se fosse para decidir agora, eu teria indicado mesmo a biópsia, porque, como o Mário já falou, todo mundo já falou aí, eu aguardaria um pouco a cena do próximo capítulo, mas se for para decidir agora, eu faria a biópsia. Eu acho que esse doente deve ter alguma coisa aí no fígado, por conta dessa transaminase aí no limite, até talvez um pouco fora. A TGO é um pouquinho acima, até a TGP ainda está abaixo do limite superior desse laboratório, mas a TGO está acima, ele tem uma carga viral já elevada, eu faria, tem uma gama GT também tocada, eu acho que ele tem alguma coisa, eu partiria, se for para decidir agora, eu faria a biópsia. Eu acho que nessa época, em 2015, não tinha elastografia ainda, não era fácil. E daí eu faria. E pensando em tratamento. A Patrícia chegou. Professora, minha internet desconectou aqui. Olha só, nesse momento eu não faria biópsia, eu aguardaria primeiro uma nova carga viral, porque nunca decido nem biopsiar com uma carga viral só. Eu aguardaria nova contaminase, nova carga viral e esse ultrassom, e aí tomaria uma conduta. Mas, assim, esse paciente está me parecendo mais uma hepatite crônica HBeAg negativo do que uma infecção crônica HBeAg negativo. Então, assim, eu estou com a tendência a achar que esse paciente vai se confirmar aí na evolução como uma hepatite crônica E negativo, e com tendência a gente ter que tratar esse paciente, mesmo talvez sem precisar fazer essa biópsia. Vamos ver. Não faria nesse momento. Ok. Perfeito. Eu acho até que realmente a conduta mais adequada seria essa, a gente esperar um pouco o filminho, né? A biópsia na zona cinzenta, de fato, ela está realmente mais indicada. Aqui talvez a gente já tivesse um pouco mais de indicação de tratamento sem precisar exatamente da biópsia, né? Mas foi o que fizemos na época e aí acho que dá para você mostrar a continuidade, né, Fê? Sim, doutora. Então, o que a gente achou que, primeiro no ultrassom, né, a gente viu que ele já tinha um fígado crônico pelo ultrassom, contornos irregulares e a textura heterogênea, veia porta pérvia, fluxo hepatopetal, veias hepáticas pérvias ao fluxo trifásio ao Doppler, vias biliares intraestapáticas sem sinais de dilatação e baço com forma, contornos e dimensões preservadas e a textura homogênea. Então, esse foi o resultado da ultrassom de abdômen. A biópsia hepática, eu vou deixar para o Caio comentar, que o Caio está aí hoje para ajudar a gente nos achados da biópsia. Vamos lá. Pode botar, Caio. Tá. A aula não está aparecendo para mim. Se você quiser me mandar. Enquanto o Caio não coloca, esse paciente, Fê, ele tinha uma história de etilismo, não tinha pregresso? Tinha sim, doutora, mas ele já tinha parado de beber, já tinha um tempo, mas tinha uma história assim. Tá.
Não, mas só para confundir um pouco, eventualmente, essa hepatopatia crônica, ela podia não estar associada à hepatite B, né? Uhum. E o ultrassom não era sugestivo não tinha fibrose periportal, mas ele tinha também uma história de exposição. Exatamente, doutor. Tinha uma história de exposição, uma epidemiologia importante de banho de lagoa e morador lá do norte de Minas Gerais. Área endêmica, tá. Patrícia, a gente tem sempre que lembrar também que, às vezes, paciente, vamos dizer, eles fazem a soroconversão do E para o anti-E, eles até passam a ter menos atividade inflamatória, mas você pode ter algum grau de lesão sequelada desse fígado da época que ele teve mais atividade de doença. Ele fica, eventualmente, com alguma fibrose, que é mais sequela do que doença ativa. Atividade, e depois ele soroconverteu, né? Esse era mais um motivo pelo qual eu também teria biopsiado esse paciente, se ele mantivesse essas alterações de, enfim, esse HBV-DNA meio borderline, e enfim, eu também, eu acho que eu teria biopsiado também. Mas vamos lá. Agora eu acho que aparece, né? Aparece sim, Caio. Então vamos lá. Em relação à biópsia, uma biópsia de 2015, em relação à representação portal, no caso, a gente observa só 7 espaços porta, e desses espaços a gente não vê nenhuma área com deposição de fibrose, né? A gente não vê nenhuma expansão fibrosa portal. Olhando o HE, o que chama atenção? Praticamente a gente vê muito pouco, né, de inflamação portal, e alguns, né, a gente não tem muitos espaços portas, e também não são todos que a gente consegue observar uma densidade maior de linfócitos. E raros, né, acho que 2 desses espaços portas que eu consegui identificar uma discreta atividade de interface. Mas é bem discreta mesmo, tá? Olhando outros espaços portas, o que chama atenção, em um deles, a gente vê uma reação granulomatosa, tá? Aquele granuloma não necrosante, né, que a gente vê bem a transformação de células epitelioides, e até mesmo em um dos cortes seriados, na coloração do maçom, que ficou melhor, que a gente identifica a justificativa desse granuloma, né? Então a gente consegue observar uma estrutura mais especulada, com reforço um pouco mais ceratinizado, né? Então a gente identifica um ovo Schistosoma mansoni, tá? Voltando, então, para a parte hepática, olhando, analisando o parênquima, eu vejo alguns núcleos glicogenados, alguns focos de necrose acompanhados por infiltrado, também é uma inflamação lobular mínima, e o que chama atenção mesmo é o parênquima analisando hepatócitos, né? Então, a gente vê o quê? A gente vê que alguns citoplasmas, a gente vê esse aspecto mais preenchido. Parece que tem uma poeira preenchendo o citoplasma hepatocitário, e parece que tem até um halo esbranquiçado ao redor, né? Então, isso é o que a gente fala popularmente de achado de vidro fosco, né? Seria o quê? Seria a partícula viral, vírus, no citoplasma do hepatócito. Quando a gente faz, então, a correlação dos achados morfológicos com os achados histoquímicos, imunohistoquímicos vinculados ao vírus, então, a correlação que a gente tem, normalmente, quando a gente consegue encontrar o vidro fosco no HE, a gente vai ter um HBS AG positivo, que aqui a gente vê pela imunohistoquímica a marcação citoplasmática, né, que é uma marcação granulosa, e aqui a gente tem muita pouca atividade de interface. Quando a gente faz o core, né, aqui eu não tive um core positivo. Aqui o core é um core negativo. Tá? Eu esperaria mais uma marcação, ou pode ser também de citoplasmática, ou, na maioria das vezes, uma marcação nuclear. Aqui é uma marcação negativa. Então, em relação ao laudo final, ficou como uma hepatite crônica, com uma discreta atividade de interface associada ao vírus B, de estadio F0,
Em relação a infiltrado inflamatório portal 2, atividade periportal 2, né, que a gente dá discreta atividade de interface. Atividade parenquimatosa 1, quase não tem nada de inflamação parenquimatosa. Marcador etiológico, a gente identifica os hepatosos em vidro fosco. E o metavir ficou como F0 e A1. Obrigada, Caio. Nada. Posso fazer uma observação aí, uma pergunta para o Caio, que eu lembro que isso, desde a tese do Betinho, que Betinho tinha lá uma fórmula na tese dele que transformava a nossa classificação da sociedade patologia e patologia para a classificação de Metavir. A gente sabe que a periportal, a atividade periportal é a que é a mais importante aí dessas, a que puxa mais a atividade nas hepatites crônicas. Mas, Caio, como é mesmo essa correlação com a atividade? Por que esse paciente não tem uma atividade grau 2 de Metavir e tem grau 1? Como é essa formulazinha aí? Eu posso até mostrar. Para a gente deixar claro aí para todo mundo que está assistindo. Eu tenho até uma aula aqui que já está no esquema que eu fiz para os residentes. Posso até mostrar. Deixa eu já exibir. Acho que aparece, né? Ainda não. Ainda não, tá indo. Agora sim. Então, baseado nisso aqui, né, nesse achado, que a gente chega ao Metavir. Para nós, patologistas, essa graduação, a gente segue os achados da sociedade. Né? Então, a nossa graduação, ela vai de 0 a 4. Né? O Metavir, não, ele considera de 0 a 3. Então, para entrar na graduação do Metavir, ele leva em conta somente as atividades. Então, é a atividade periportal e a atividade parenquimatosa. Ele não leva em consideração o infiltrado inflamatório portal. Já por quê? Porque como é um quadro hepatítico, já é esperado que tenha, independente da densidade, o infiltrado linfocitário. Então, para eles, no caso, ele considera atividade de interface, que é esse PMN, tá? E atividade parenquimatosa. Então, na verdade, é o nosso inverso. O que eu daria uma pontuação 4, pensando em atividade, a correlação seria com 3 do Metavir. Se eu daria uma atividade de interface moderada, seria o 2 do Metavir. Se fosse uma atividade periportal discreta, seria 1. Quando eu analiso a atividade do parênquima, também eu dou essa pontuação contrária. O 4 para a gente da sociedade de patologia corresponde ao 3 do Metavir, e assim vai, né? Mas esse paciente tem um periportal 2, você falou que tinha uma atividade... Então, o que a gente deu? Periportal, ele tem discreta, né? Então, ele tem uma discreta atividade de interface periportal. Para a sociedade, pontuação, graduação da sociedade brasileira, ela é 2. Mas a 2 corresponde a 1 no Metavir, porque ela é discreta atividade de interface. Em relação à atividade parenquimatosa, a pontuação, no caso, foi 1, né? Que aqui corresponde do mesmo jeito, de 0 a 1. Então, baseado nisso, eu tenho 1 de atividade de interface e 1 de atividade parenquimatosa. Então, o resultado final do Metavir vai ser A1. Ok. Não sei se ficou claro. Tá? Mas isso a gente usa e o critério em relação à fibrose é do mesmo jeito. A gente estadia fibrose até 4, só a atividade que a gente tem essa variedade, porque ela leva tanto a atividade de interface quanto a atividade do parênquima. Oi, Caio, boa noite. Volta um slide, só para eu fotografar a tela. Isso aqui eu vou dar para os residentes. Antônio Eduardo, eu sempre fico com essa dúvida na hora de fazer essa somatória e chegar no Metavir. Não, eu até agora... Isso lá na parede do meu ambulatório. É porque a dificuldade maior é essa, porque como a gente usa a atividade até 4, a gente olha o Metavir, ele não tem um 4 para atividade. Então, na verdade, o 4 é o 3 é o 2 é o 1.
Esse MS vem de que sigla? É necrose. É necrose no parênquima. Lobular. Ok. Olha, quanto tempo o Betinho defendeu a tese? Eu já fiquei com essa dúvida na tese do Betinho. Faz tempo. Certo? E Mário, uma pergunta para você. Vamos supor que a gente não tivesse mais exames. Não dá para repetir carga viral, não dá para repetir a ALT. Com esses exames que você tinha, uma ALT pseudo-normal, uma carga viral de 30 e poucos mil, e essa biópsia aí, você trataria? Trataria. Eu acho que a gente tem que levar em consideração o estudo REVIEW, que foi o último grande estudo em 2006 de história natural sem tratamento desses pacientes, mostrando que acima de 10 mil, na verdade, eles falavam naquela época em cópias por ml, a gente tem que lembrar disso, isso transformando em unidades internacionais por ml, aproximadamente a gente divide por 5, então o que eles consideravam, então, ali 10 mil cópias seriam 2 mil unidades, né? E a partir daí é um indivíduo que tem 36 mil hoje unidades, ou seja, que em 10 anos o risco desse paciente evoluir para uma cirrose ou para um carcinoma hepatocelular é significativo. Um paciente que, para mim, não tem uma transaminase sadia. Então, se você não me der outra opção de repetir, eu tenho que decidir por essa fotografia, eu diria que esse paciente tem uma forma E negativa da doença, com hepatite, por causa dessa transaminase de 50. Eu não espero que a minha transaminase seja 50. Francamente, ela fica em torno de 20 e pouquinho, 19, 20, 22. Então, eu acho que se esse cara não tem uma história importante de etilismo, outra coisa que justifique essa transaminase, a minha opção, Maria Lúcia, seria, então, iniciar tratamento nesse momento. Alguém mais quer falar? Quero. Será que ele pegaria remédio pelo PCDT no Ministério da Saúde? Sim. Se ele não tem evidência de fibrose? Não precisa evidência de fibrose na forma E negativa da doença? Porque ele tem 2 fatores, Mário. Ele tem uma carga viral alta, mas ele tem transaminases normais. Não tem transaminase. Eu não considero normal. Mas pelo PCDT é 1,5. Pelo PCDT. Entendesse? Aí... Bom, não saiu o novo PCDT, né, Maria Lúcia? A gente mudou isso no PCDT. Eu iria tentar justificar, Edmundo, que eu considero a transaminase normal de 30, até 30, que esse paciente tem transaminase tocada, tem transaminase elevada e tem uma carga viral acima de 20 mil unidades internacionais, que para o nosso PCDT, eu acho que você deixa margem a gente a indicar tratamento. Essa questão... Oh, desculpa. Não, e vai mudar ainda, porque a gente discutiu muito essa questão da transaminase, com a Maria Lúcia também, e a SLD não usa até uma vez e meia, 2 vezes, porque usa até um nível menor do que transaminase, do que esse 19 e 30, e a gente ficou com a opção de ter qualquer valor acima do limite superior da normalidade, eu acho, no novo PCDT que nunca saiu, né, Maria Lúcia? O que a gente vê é que essa questão aí da LT nos guidelines é super variável, né? O da SLD, eles põem 2 vezes o limite superior do normal, mas com um normal baixinho. Então, acaba caindo mais ou menos 19, acho que 19 para mulher eles usam também, eu acho que de homem que é um pouco mais baixo, acho que é 25. E aí trataria acima de 50 e acima de 40, né? E vários outros guidelines, qualquer nível acima do normal, acima do valor de referência normal, sem corrigir. Então, ou você corrige e trata com 2 vezes acima do corrigido, ou acima do valor de referência. Esse paciente estava ali bem, realmente, no limite, né?
E esses valores de referência variam muito, né? No Einstein parece que é 70 e tanto. Tem 72, tem kit de 72. Como é que você espera que alguém tenha 70 de AED? Tem ali que é normal. É complicado. Aqui tem kit com 65 de TGP. Então fica difícil, né, a gente tomar conduta com essa variação. Edu, você tratava assim, agora com essa biópsia, essa carga? Não. Eu acompanharia, porque eu acho que esses números são mais de quem não tem acompanhamento. Eu até estava pensando aqui numa situação ao contrário, né? Um cara com uma TGP de 1,5 vezes, com uma carga inferior a 200, com essa biópsia. Você diz, Edu, uma carga negativa, menos que 200 unidades. Isso. Aí eu tenho que procurar outra razão para esse indivíduo ter uma doença hepática, alguma atividade de doença hepática, porque... Não, mas com essa biópsia, com hepatite crônica com discreta atividade. Você valorizaria essa necrose aí, essa necrose sacabocado, essa hepatite de interface? Você me apresentou não 200 de unidades de carga viral, mas uma carga viral de quase 40 mil unidades. Ele está propondo se fosse... 10 elevado a 4. Ao contrário, Uma 10 elevado a 4 potência, que é a carga viral que a gente vê no indivíduo que tem a forma E negativa da doença. Entre 10 elevado a 4 e 10 elevado a 6ª potência é o normal desses indivíduos, né? É que eu acho que ninguém vai de F0 para F4 em um ano. E quando a gente tem um paciente nessa situação, eu particularmente acompanho cada 6 meses, acho que a gente acompanha no ambulatório cada 6 meses. Se é paciente que tem aderência, eu não vejo por que a gente precisa entrar com remédio, porque às vezes vê que isso, a longo prazo, são pacientes que têm doença muito boazinha, e você entrar com uma medicação que, eventualmente, você possa ter algum efeito a longo prazo. Eu acho que hoje a gente não tem, e a gente é muito influenciado pela indústria de entrar com esse medo de ter uma cirrose. Eu não lembro, particularmente, de ninguém que teve uma biópsia e foi para F4. Porém, eu valorizo um pouquinho esse ultrassom. Esse ultrassom me incomoda. O Caio tinha acesso forte, mas não vi nenhuma fibrose, né? Eu atendi uma paciente ano passado, jovem, 35 anos de idade, que a tia me trouxe, que a tia era minha paciente com vírus C lá no ambulatório, uma cirrótica, vírus C, tal, tratou, e, doutor, eu vou trazer minha sobrinha, que eu acho que ela tem uma doença que deve ser igual à minha. Bom, essa moça chegou, ela vinha em acompanhamento, há 3 anos que ela vinha em acompanhamento, com transaminase baixa, normal, dentro do valor normal de referência, que era até menor do que esse de 50, era uma transaminase de 37, ela estava dentro do normal de 40, e essa moça com carga viral elevada, mas transaminase normal, e sempre em acompanhamento a cada ano, não, você não tem indicação, você não tem indicação. Nós pegamos essa moça com 35 anos de idade, um HCC disseminado, e ela foi para cuidados paliativos. Foi uma coisa assim que me chocou muito, essa evolução dessa paciente jovem, que chegou com HCC disseminado e carga viral que comprovadamente alta. Não era essa carga viral de 40 mil, não, mas era uma carga viral acima de 100 mil por 3 anos seguidos, e ela ouvindo que ela não precisava de tratamento porque ela tinha transaminases normais. Então, eu realmente, nesse paciente E negativo, eu tenho muito medo dessa questão de transaminase normal. Agora, eu tenho mais um dado, concordo com você, tem uma biópsia que mostra uma atividade muito discreta de doença, mas não é uma paciente sem atividade de doença. Ela tem uma atividade discreta de doença aí. Não, é que esses pacientes sempre estão na nossa frente todo dia e sentir sempre uma briga. E eu acho que essa frase que você falou aí da doutora Maria Lúcia e sua aí é um filme, não é uma foto, né? A gente tem que ver mais, ver se o cara adere, se o cara vem, se a gente está vendo ele toda hora, se ele consegue fazer exame. Porque a hora que você sente que o cara não faz, eu acho que talvez você tenha muito mais boa vontade para iniciar um tratamento. Agora, se um paciente que vem sempre, eu prefiro segurar um pouco, mas é pessoal, isso acho que... Não, eu concordo. A gente vai ter várias opiniões.
Eu dificilmente tomo atitude com uma única visita do paciente. Eu faço o exame, não espero às vezes 6 meses, se é a minha primeira consulta. Com 3 meses eu já quero ver o que está acontecendo de variação de exames. Nunca tomo atitude, vai iniciar hoje o tratamento, estou te vendo hoje pela primeira vez. Realmente eu nunca faço isso, eu prefiro ver um filminho, que seja de 6 meses, que seja de 1 ano. Concordo com você que nada vai acontecer, a cirrose não vai acontecer se esse paciente estiver perto de você no próximo ano. Mas, do ponto de vista de classificação desse paciente, a gente tem que sempre tentar classificá-lo dentro daquelas 4 fases replicativas. Eu acho que esse não é um portador inativo. Esse paciente ele tem tem a hepatite da forma E negativa, na minha opinião. Muito bem. Fernandinha, o que fizemos? Como é que evoluiu a coisa? Sim, doutora. Peraí, deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho, Mário, esse caso foi escolhido a dedo para você, viu? Que tem várias coisas a serem discutidas. E a gente vai comentar mais para frente também desse ovo que apareceu aí, né, doutora? Bom, eu saí da Bahia mais... Nós vamos, chegará este momento. Este momento de esquistossomose logo chegará. Só conta mais um passo aí do que aconteceu. Então, essa foi a biópsia que o Caio falou com a gente. E os resultados dos exames que a gente pediu para o paciente repetir, né? Ele continuava com as transaminases assim, tocadas, né? 58 de ALT, de 37 de AST. E deixa eu ver mais o que. A gente repetiu a sorologia, realmente deu HBsAg positivo, anti-E positivo, E negativo, e agora a gente já tem uma carga viral maior de 238.362. E agora? Então, passaram-se 9 meses, né? Isso, doutora. Uhum. Aí a gente está com uma LT que, de fato, agora não é normal, né? Para esse valor de referência de 41, uma carga viral já bem distante da zona cinzenta, uma biópsia com um pouquinho de atividade, e aí eu acho que aí você tratava, Edu? Aí eu começar o tratamento. Então, aí acho que não tem dúvida, todo mundo trataria, né? Então, o que demos para ele, Fê? Na verdade, a gente pediu alguns exames por conta daquele ovo lá que a gente achou na biópsia. A gente pediu o Catocates e a sorologia para esquistossomose, e a gente pediu o processo, né, para início do tenofovir, 300 mg dia, que o paciente começou o início em abril de 2016. Então, a gente iniciou o processo aí no final de dezembro, ele demorou esse tempinho ainda para a gente conseguir iniciar o tratamento. A gente marcou um retorno dele mais precoce com o ultrassom e uma nova rotina. Espera um pouquinho, deixa eu parar, então. Em relação à esquistossomose, tem vários aspectos que a gente vai discutir, né? Mas acho que uma coisa que é importante da gente perguntar para o Edmundo é essa história do que a gente faz achando um ovo na biópsia, que mais exame diagnóstico faz, quando trata, quando não trata. Dá uma luz aí para a gente, Ed. Isso aí no Sudeste, em São Paulo, isso é bem incomum, é bem raro. Aqui a gente vê com muito mais frequência, porque aqui é zona endêmica, inclusive assim, doentes privado, de nível socioeconômico elevado, que teoricamente nasceu aqui em Recife, mas que foi eventualmente tomar banho numa praia, num negócio aí, num açude, numa bica, num clube de campo, uma coisa desse tipo, e tomou banho e pegou citosoma. E faz uma biópsia, às vezes, por conta de uma hepatite B, uma hepatite C, e vem um granuloma. Isso não é incomum. Agora, geralmente, como esse doente aí, é uma doença muito leve. Ele deve ter teve uma forma hepatointestinal, ficou esse ovo. Depois eu queria ver se Caio conseguiria dizer se esse ovo é viável ou não. Eu acho que não. Pela foto que eu vi ali, eu acho que aquele ovo já é um ovo degenerado. Aquilo ali deve ser há muitos anos.
Ele Eu achei mais com cara de ovo viável. Viável? Eu achei viável. Viável? Viável. E aí, então, caberia tratamento. Com Caio, que característica? Pode mostrar para a gente como é que você considerou esse ovo viável? Normalmente, o que não é viável, a gente vê muita área de calcificação nele. É porque aqui eu não tenho um corte do HE, que mostra o ovo, eu só tenho um corte do maçom. Então, se é ovo viável, aí seria talvez bom tratar esse doente com praziquantel, porque aí talvez não seja tão antigo isso. Se ele tem um ovo viável, apesar dele não ter catucatos positivo, ele não está eliminando mais. Talvez ele, eu não sei, pode ser que ele ainda tenha verme adulto. A fêmea não está produzindo mais, mas talvez fosse bom dar uma dose, pelo menos, de praziquantel para esse paciente, para, sei lá, se tiver outros ovos por aí, para eliminar completamente esse verme. Agora, ele tem uma forma muito leve, ele tem um granuloma, nessa lâmina toda aí, eu acho que um granuloma só, né, Caio? Só aquele que você viu. Um espaço. Então, é uma coisa assim muito pouca, ele não tem nenhum indício de fibrose periportal, pelo menos no ultrassom, na própria biópsia, se bem que a própria biópsia pode subestimar essa fibrose periportal, porque a agulha pode resvalar numa trave de fibrose. Então, é uma forma leve, tem esse ovo aí, que ele deve ter pego tomando banho de rio lá em Teoflotone, que é uma zona endêmica, eu acho que é Vale do Jequitinhonha, e que é justamente o trajeto que ia os migrantes daqui do Nordeste para o Sudeste, para o Rio de Janeiro e São Paulo, nos anos 60, 70, que os caminhões, os pau de arara, os ônibus e coisa, e onde iam parando para dormir, para se alimentar e coisa, o pessoal ia defecando aí onde conseguia, e a doença foi ficando nessas cidades. Vitória da Conquista também, no sul da Bahia também, no sul não, perto já de Salvador, é uma zona endêmica também, Feira de Santana, Teoflotone, Governador Valadares, essas cidades todas do trajeto, eu acho que é a BR-116, se não me engano, agora não lembro qual é a BR, não é a 101, porque a 101 vai mais pelo litoral, e essa região toda foi ficando cistosoma, e são focos, não é assim uma coisa muito importante, mas tem focos, está diminuindo cada vez mais por conta do saneamento, as pessoas estão usando água tratada, esgoto tratado, essa coisa toda. Mas ainda tem. Em resumo, eu não sei, a sorologia dele negativa é estranha, eu acharia que deveria ser positiva, mas como ele talvez tenha tido contato há muitos anos, ele perdeu a imunoglobulina, perdeu o IgG e está negativo. O cato-cato eu não acho estranho, depois de tantos anos que ele tomou banho de rio, que ele teve contato, certamente ele não tem mais fêmea viável, porque a fêmea morre com 15, 20 anos, morre sozinha, independente de tratamento, ela para a oviposição. Então, ele não deve ter mais produção de ovo. Agora, esse ovo viável aí é que me incomoda um pouco. Eu acho que se fosse aqui, a gente teria tratado com praziquantel. E aí o patologista Caio, aí no caso, dizendo que esse ovo é viável. Se fosse um ovo degenerado e coisa, calcificado e coisa, não. Mas se é um ovo viável, eu pensaria. E eu acho que pode até dar, a essa altura, praziquantel para ele. A dose é 50 mg por quilo de peso, o comprimido tem 600 mg. A dose máxima são 6 comprimidos, que dá mais ou menos 3.600 mg, 3,6 gramas. Isso tem muito bom. No Ministério. Ô, Ed, acho que nós já te perguntamos isso. Biópsia de válvula retal ainda faz? Não. Há muito tempo, Lúcia, que não se faz mais. Era um negócio que também a sensibilidade não é muito lá, essas coisas, e o procedimento é muito constrangedor, sobretudo para o homem, para o cara do interior, para o cara da região rural e coisa. É um negócio que traumatiza, que cria confusão, e é um negócio difícil de eles aceitarem. Coisa. A gente ainda fez, há muitos anos atrás, como pesquisa, como controle de cura, controle de tratamento, essa coisa, mas hoje, há muitos anos, mais de uns 15, 20 anos, que eu não me lembro de fazer biópsia de válvula de Houston, biópsia de válvula retal. Há muito tempo que não faz mais. Muito bom. Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre esse ovo? Então, vamos embora, Fê. Eu quero perguntar para o Mário se ele teria alguma preferência de tratamento nessa fase? Independente de guideline. Qual seria a sua opção se você tivesse os dois disponíveis, se você vê alguma diferença?
que droga eu usaria? Eu perdi o começo, 30 e poucos anos, né? Edu, esse paciente, bom, você falou independente de portaria, pela nossa portaria não teria muita opção. Mas, assim, eu particularmente gosto do Entecavir, eu tenho uma experiência grande porque participei de todos os estudos do Entecavir, então tenho pacientes usando desde que eles entraram no estudo no ano 2000, e acho que é uma droga extremamente segura, eficaz, e em termos de todas as condições que levam a algum risco de doença renal, a gente não tem essa preocupação com o Entecavir, então eu acho que eu trataria com o Entecavir esse paciente, se eu pudesse escolher. Ok. Só lembrando, né, que... diferença, Mary, será que é você? Oi? Aqui tá um barulhão quando entra alguém, não sei se é a Fernanda. Tá barulho? Então deve ser meu computador que está com algum... Eu vou tirar o microfone. É que eu queria falar. Mas dá para falar, pode falar, dá para escutar. A gente desliga o nosso, Maria Lúcia, e deixa só o seu ligado. Então, não, só o que eu queria falar é que essa opção preferencial para o tenofovir no PCDT não teve nenhuma outra razão a não ser custo, né? Na época que se discutiu qual que ia ser a primeira opção do PCDT, como o tenofovir ia ser fabricado em farmanguinhos e tal, e é um custo muito menor do que o Entecavir. Então, por isso é que foi a primeira opção, mas não é que ele seja uma primeira opção para tratamento de hepatite B. Né? Só isso que eu queria falar. Vamos seguir, Fê? Vamos, doutora. Ok, então a gente iniciou o tratamento em abril de 2016 com o tenofovir, e a continuidade nesse momento foi o seguinte: as pesquisas de esquistossomose foram todas negativas, ele evoluiu bem com o uso de tenofovir, não teve efeito colateral, não teve queixa nenhuma, nem intercorrência desde o início do tratamento, e ele manteve as consultas ambulatoriais de segmento do caso, obviamente, do rastreio. 3 meses depois do início do tratamento com o tenofovir, ele apresentou já uma redução da carga viral para 1.619, a gente lembrando que ele já estava com uma carga viral maior do que 200 mil, e 10 meses depois do início do tratamento, ele tinha uma carga viral praticamente negativa, né, não detectada. Ele manteve a normalização das transaminases, mas agora, depois do que o doutor Mário falou, eu nunca mais vou falar normalização das transaminases, vou ficar com a pulga atrás da orelha também, se tiver perto do normal, né? E o restante das queixas e o restante dos exames laboratoriais normais também. Então, esse era... Realmente, ele reduziu realmente aqui as transaminases. Igual eu tinha falado, que ele iniciou o tratamento aqui em abril de 2016, aqui ele já apresentou a redução das transaminases e a redução aqui também da carga viral, chegando aqui em janeiro de 2017 com 44 unidades por ml só, e com a redução das transaminases. E o que a gente chama atenção aqui, a princípio, é esse aumento aqui de alfa-feto de 2, do nada foi para 16, mas aí o restante dos exames normais. Aí a gente dá um momento, Fernanda, em que você teve esse aumento para 16, ele tinha ultrassom, não me lembro, você tinha ultrassom normal? Totalmente. Exatamente. Foi esse ultrassom que, na verdade, ele não fez um ultrassom aqui no meio, ele trouxe só um ultrassom aqui em janeiro. Então, nessa meiuca aqui, a gente não tinha exame de imagem nenhum, só aquele primeiro ultrassom lá dele antes do tratamento. Então, é isso que eu vou falar agora. Aqui em janeiro de 2017, ele traz para a gente um ultrassom de abdômen com já uma imagem nodular em segmento 4,8, heterogênea, predominantemente hipoecogênica, medindo 2,9 por 2,4 por 3,7 centímetros.
Então, aqui ele já tem praticamente uma carga viral negativa, né? Mas ele vem com a gente com essa alteração no ultrassom de abdômen. Então, a gente, vendo aquele ultrassom de abdômen, a gente queria ver um pouquinho melhor esse nódulo, né? O que a gente podia esperar desse nódulo. E a gente faz uma tomografia de abdômen, que eu coloquei a melhor imagem que a gente conseguiu ver, porque a imagem não era muito boa. Isso aqui é um pouquinho rápido. Eu vou voltar aqui. A gente vai ver uma alteraçãozinha bem aqui. E eu tirei uma foto para a gente ver um pouquinho melhor. Que essa alteração que a gente vê aqui. Eu até revi essas imagens hoje com a doutora Lúcia. Essa foi a mais clara que a gente conseguiu, né, doutora? É uma fase de equilíbrio. Sim, mas o exame falava em washout, não deixava dúvida que era um CHC, né? Exatamente. Então, o laudo dessa TC é o de a gente fez essa TC, a gente conseguiu fazer bem rapidinho, né? Ele traz pra gente o ultrassom no finalzinho de janeiro. Aqui no dia 17 de fevereiro a gente já tem essa TC com nódulo hipervascular com clareamento localizado no segmento 5, medindo 3 centímetros, compatível com um carcinoma hepatocelular. Então, o que a gente tem, resumidamente, né? A gente tem um paciente com uma hepatite, né? Igual o Dr. Mário e a doutora Lúcia falaram, crônica, HBeAg negativo. A gente tratou o paciente, carga viral dele reduziu bastante, mas mesmo assim ele teve essa evolução com um carcinoma hepatocelular. Esse paciente ele foi submetido à nodulectomia em fevereiro também de 2017, foi uma semana depois da tomografia dele. Ele fez essa nodulectomia lá no Hospital Brigadeiro. Eu entrei no prontuário dele lá do Brigadeiro. E o achado do histopatológico da peça foi um hepatocarcinoma moderadamente diferenciado, grau 2, padrão acinar e trabecular, cápsula de Gleason sem neoplasia, sem invasão vascular, margem cirúrgica focalmente comprometida pela neoplasia. Então, o estadiamento foi um T1 sem metástase. Acho que a gente podia dar uma outra parada aqui, porque cabem várias dúvidas aqui, né? Algumas que eu queria ouvir a opinião do Edmundo, outras que eu queria ouvir a opinião do Mário. Então, eu acho que a gente tem aqui um paciente que tem um vírus D de diagnóstico recente. Como o Caio mostrou na biópsia, ausência de fibrose, né? Paciente com estágio muito inicial, histológico de doença, e que faz um carcinoma hepatocelular na vigência de um tratamento que estava parecendo efetivo, né? Então, eu acho que aqui, primeiro eu queria ver a opinião do Edmundo, se ele acha que essa associação de vírus B com esquistossomose pode ter propiciado o aparecimento desse CHC, se existe alguma coisa sobre essa interação em relação à carcinogênese. Então, vamos ouvir aí nosso especialista. O microfone está fechado, Ed. Tem microfone, doutor. Então, essa associação é bastante comum nas zonas endêmicas para cistosoma, tanto aqui no Nordeste, a gente vê bastante, a gente chama de doença mista de cistosoma com vírus B ou com vírus C, e lá no norte da África, sobretudo no Egito e tal, também tem muita descrição, talvez até mais do que aqui. Talvez a hepatite B, sobretudo a hepatite C lá, seja bem maior. É comum isso aqui no Nordeste, aqui na Pernambuco, Paraíba, Alagoas, que é essa regiãozinha do Nordeste. Muitas vezes esses pacientes, eles tomam banho de rio até, sei lá, a adolescência, a infância, a adolescência, e aí eles evoluem para uma forma hepatosplênica no meio da adolescência, 15 anos, adulto jovem, 18 anos, 20 anos, e aí fazem uma hemorragia digestiva, ou fizeram uma hemorragia digestiva, sei lá, na década de 80, e tinham, sei lá, 20 anos de idade, ou 20 e poucos anos de idade, foram para uma emergência, tomaram transfusão de sangue,
Naquela época não havia controle de banco de sangue, de vírus, e aí pegaram uma doença muito pior, uma hepatite B, uma hepatite C, por uma transfusão de concentrado de hemácia, uma coisa desse tipo. E aí a gente vê muito aqui, isso é muito comum, essa associação. Agora, se os trabalhos do Egito, aqui não tem muita coisa, a gente não tem muita coisa sobre isso, mas os trabalhos que tem do Egito, tanto com vírus B ou vírus C associado com cistosoma, que haveria uma potencialização da carcinogênese das duas doenças e o risco seria maior. Agora, o que a gente vê aqui são formas que a gente, esses doentes, essa história natural que eu falei, do cara ter sangrado por uma infecção portal pela cistosomose e tomar uma transfusão, ou, sei lá, porque pegou por via sexual na adolescência um vírus B com sexo desprotegido, uma coisa desse tipo, são formas graves. Então, não é uma forma de encontrar um ovo perdido numa biópsia que não tem fibrose periportal, numa forma que a gente chama de hepatointestinal, uma forma de cistosoma muito leve. Eu não sei se isso potencializaria a carcinogênese. Isso é uma coisa. Isso eu acho que não está muito bem estabelecido na literatura em lugar nenhum. Se as doenças forem graves, no Egito tem uns estudos mostrando que sim, que as duas infecções pelo helminto e pelo vírus B ou C teria maior risco de desenvolver carcinoma hepatocelular. Agora, dependente do vírus, se ele não tivesse vírus B, se só o cistosoma provoca carcinoma hepatocelular ou não, ele isolado. Isso também é um negócio que não está muito bem definido. Tem alguns trabalhos agora recentes, mas todos trabalhos experimentais, ou em cobaio, ou em hepatócito, em cultura de hepatócito, em coisa de célula de laboratório, não tem em humano propriamente. Que tem alguns antígenos do ovo que esse doente tem, por isso que eu perguntei esse negócio para o Caio, da viabilidade desse ovo, que poderia, teoricamente, induzir a carcinogênese, o desenvolvimento de um carcinoma hepatocelular. Mas é assim, é isso que eu estou dizendo, é coisa experimental, a gente não tem muita segurança disso, se isso realmente acontece no ser humano. Agora, tem uma série de casos do HC aí, do grupo do Mário. Eu acho que Mário não é um dos coautores, não, mas tem a Suzane, tem o professor Flaí, tem algumas pessoas que estão nesse estudo. Tem um estudo aqui publicado também de Norma Filgueira, que trabalha com a gente, foi da tese de doutorado dela, pegou um monte de doente transplantado, e aí ela mostrou, foi dos explantes todos, ela pegou o fígado inteiro, ela pegou o fígado que foi retirado. E desses, sei lá, uma casuística de 100 e tantos, quase 200 doentes, 6 não tinham cirrose, eram cistosomóticos. Com o fígado inteiro na mão, na mesa, o explante que foi retirado. Então, esses 6 doentes tinham carcinoma e tinham cistosomose, não tinha outra doença. Então, é um negócio estranho. Teoricamente, pode, porque esses casos aí, foi comprovadamente, não foi com biópsia de agulha, foi com a peça inteira, o fígado inteiro. E aí tinha um carcinoma e eles não eram cirróticos. Aí vai perguntar, sei lá, eles tinham vírus E, não foi pesquisado o vírus E, eles tinham, sei lá, diabetes, depois do transplante ninguém foi atrás disso. Pode ter outros fatores que a gente desconheça, mas teoricamente pode. Agora, como aqui tem muito cistosoma e eventualmente tem carcinoma também, o carcinoma, o hepatocarcinoma pode, 5%, 10% dos casos, pode aparecer sem ter uma doença prévia do fígado. Então, será que coincidência também que esses doentes tinham tinha um cistosoma e desenvolveram um hepatocarcinoma sem relação de causalidade? Então, é uma coisa assim difícil. A gente aqui, quando eu voltei daí de São Paulo, 2000 e pouco, eu levantei aí 88 casos de carcinoma, de hepatocarcinoma aqui, de fígado aqui em Recife, no HC, e desses, um monte tinha vírus, tinha álcool, vírus B, vírus C, álcool, e 22, se não me engano, não tinham, o que a gente chamou de indefinido. A gente não conseguiu achar um fator etiológico. Que não tinha nem ar, pesquisou só vírus e álcool, não tinha nem vírus nem álcool nesses 22 casos. E desses 22%, agora não lembro, eram 19 casos. Desses 19, 10 deles, dos 19, 50 e poucos por cento, eles tinham cistosoma. Eu apresentei isso no congresso, até hoje eu recebo e-mail perguntando, esses doentes que tinham cistosoma e tinham carcinoma, tinha relação de causalidade? E eu disse, eu não sei, pode ser que seja só coincidência, que, assim, teoricamente, o cistosoma não provoca necrose e regeneração de hepatócito. Agora, se tem algum antígeno no ovo, alguma coisa que possa induzir, isso é recente, um trabalho do ano passado, que eu peguei agora novo, eu mandei para a Lúcia e coisa, mas é coisa bem recente de que se tem relação de causalidade. Talvez sim, talvez esse ovo aí que tem... Não sei, talvez tenha influenciado em alguma coisa nesse carcinoma. No resto da doença do fígado, não acho que não, mas
no carcinoma, não sei, junto com o vírus B, um tenha potencializado, porque também esse carcinoma, nessa história natural desse doente, é muito estranho, um doente que não tinha praticamente fibrose nenhuma, e de uma hora para outra aparece com um nódulo de 3 centímetros. E eu acho que é isso. Concordo totalmente com você. Edu, fala. Eu ia perguntar para o Ed se esses casos, eles tinham esquistossomose em forma hepatosplênica? Tinham forma hepatosplênica esse. Quando a gente pega doente aqui que fica acompanhando, Eduardo, geralmente são doentes graves. Doente com forma hepática, hepatointestinal, coisa forma leve, geralmente a gente não segue, porque é tanta gente, é tanto paciente, aí muitas vezes a gente trata e manda de volta para a zona rural e vai ser acompanhado na UBS. Esses doentes que ficam no ambulatório são doentes geralmente que têm hipertensão portal, que têm baço grande, que às vezes têm vários esôfagos. Geralmente são doentes mais graves. Esses todos que eu vi eram doentes que vinham sendo acompanhados no ambulatório e que foi diagnosticado um carcinoma hepatocelular. Os únicos 3 que eu tive a oportunidade do HC de atender, só com esquistossomose e HCC, eles tinham forma hepatosplênica também, já há muitos anos de doença e muita fibrose hepática com hipertensão portal. Aliás, existe até eu já li em algum lugar, queria que você confirmasse isso, que a trombose de via porta seria um fator preditor de formação de HCC nesses pacientes. Não sei se leu alguma coisa assim, que agora eu lembro de ter lido em algum momento, mas não saberia dar referência nesse momento. Mas esse paciente, além disso, de você dizer que não é esperado nessa forma, com esse achado de biópsia de um ovo, também, do ponto de vista de doença hepática dele, de vírus B, da hepatite B, ele também não é o mais comum paciente que faz HCC. Não é que ele é um paciente que tem pouca fibrose e, apesar de que pode ser que a gente não conhece bem a história dele, que pode ser que ele tenha muitos anos de atividade de replicação viral, o que tem importância no aparecimento do HCC. A gente sabe que não é só o cirrótico que faz o HCC, na maior parte das vezes sim, mas em qualquer fase replicativa desse indivíduo com vírus B, é possível a gente ver a evolução com o carcinoma hepatocelular. Maria Lúcia. Patrícia. Olha só, o que me chamou bastante atenção desse paciente é que ele é um paciente bem jovem, tá? Então, isso a gente tem que pensar em transmissão vertical da infecção nesse paciente, e aí isso aumenta o risco dele fazer um carcinoma hepatocelular. E um outro fator que me chamou a atenção também é o uso de álcool que ele tinha. Mesmo ele já tendo parado de beber, a gente sabe que os pacientes que têm vírus B e que bebem, eles fazem cirrose com uma idade mais precoce do que os que têm vírus B e não bebem, e fazem carcinoma hepatocelular também mais cedo, porque a associação dos dois fatores parece que tem um efeito de progressão e agravamento, desenvolvimento da carcinogênese. Então, esses seriam 2 aspectos que eu considero aí a possibilidade de transmissão vertical e o uso do álcool também, que poderia ter agravado a condição. Acho que muito bem lembrado, Patrícia, assim, a possibilidade dele já ter esse vírus desde o momento do nascimento aí, né? Porque vocês não falaram sobre investigação familiar, a gente nunca deixa de fazer investigação familiar, a gente acha que isso faz parte do rastreamento dos casos e que seria bastante importante, e nesse paciente aí seria uma informação importante para a gente. A gente fez a investigação, a gente tinha a sorologia do familiar, mas eu não coloquei na apresentação. Mas eles eram negativos. A mãe e o pai, na verdade, a mãe. O pai, não. O pai a gente não sabe. Deixa eu perguntar para o Caio, o fato de ser um carcinoma trabecular tem associação com alguma etiologia específica ou é achado? Não, é mais o padrão morfológico mesmo, mais a parte de diferenciação. Eu acho que é o mais comum, né? O padrão trabecular é o mais frequente do carcinoma. Ele tende a ser um pouquinho mais, lembra mais a estrutura bem diferenciada, né, se a gente for pensar. Ali o padrão acinar junto, que aí puxa um pouquinho mais. Eu acho que não tem não, Eduardo. Eu acho que não existe relação do padrão com trabecular e coisa com fator etiológico. Com causa não, é mais com diferenciação. Eu queria fazer uma pergunta. Desculpa, pode falar, Ed.
Eu queria fazer uma pergunta para o Mário e para os demais também, não tem muito a ver com este caso em particular, porque esse caso aqui tinha toda a indicação de fazer rastreamento, ele que não comparecia direito, enfim. Mas a pergunta que eu queria fazer para você, Mário, é se você faz rastreamento em todo o portador de HBsAg, porque isso é uma briga lá no ambulatório. Se vamos fazer nos portadores inativos também, se vamos fazer de 6 em 6 meses direitinho, mesmo nos inativos, ou se nós vamos usar alguma tabela de risco, ou vamos fazer só em quem tem uma replicação mais significativa ou está em tratamento. Como é que vocês agem lá no HC em relação a rastreamento? Eu, na minha opinião, Maria Lúcia, eu acho que, claro, aquele com fibrose avançada, ele entra no rastreamento, como a gente faz para todas as outras causas de pacientes F3 e F4, de 6 em 6 meses. Mas todos os meus pacientes com hepatite B, eu faço uma vez por ano, pelo menos, um ultrassom de rastreamento. Não faço, não está determinado que a gente deva pegar um indivíduo que tem fibrose baixa em tratamento com vírus, ou muito baixo ou indetectável, mas eu faço anual esses que não têm fibrose avançada. Mas eu acho que isso não é claro na literatura para dizer você deve fazer. E achei bem interessante a questão desse seu paciente, que a alfa-fetoproteína é uma outra questão também sempre muito debatida. Aumenta o custo, não aumenta a sensibilidade, a gente tendo ultrassom de 6 em 6 meses. Claro que ficou aí esse gap do ultrassom, a gente não sabe quem chegou primeiro, se a sua alfa-feto chegou primeiro do que a visualização ultrassonográfica desse nódulo. Mas eu acho bem interessante para alguém que tinha um alfa-feto muito baixinha, de repente faz um valor que a gente vê muito comumente nos nossos indivíduos com muita atividade inflamatória e principalmente naqueles com fibrose mais avançada, e que foi aí o que chamou a atenção para vocês de mais a fundo procurar nesse indivíduo, né? Mas eu, pelo menos, digo lá, não sei qual a opinião, eu gostaria de ver a opinião de vocês, que a gente faz sempre alfa-feto e justificando que a gente está no meio universitário, que a gente faz muita pesquisa, mas será que lá fora, num lugar com menos recursos, a gente está muito tranquilo em dispensar alfa-fetoproteína? Isso é uma questão que eu levanto aí para vocês, queria ouvir a opinião de vocês. A gente é super adepto da alfa-feto. Tem uma tese, né, que foi feita lá, a tese da Sandra, que mostrou que dos nossos carcinomas hepatocelulares, acho que era uma casuística de aproximadamente uns 300 casos, não sei se a Ivonete está na reunião, mas desses casos, 8% foram diagnosticados só por causa da alfa-feto. Tinham exame de imagem normal, uma alfa-feto elevada, aí se insistiu no exame de imagem, passou do ultrassom para uma ressonância, uma tomo, e aí que se descobriu o CHC. Então, eu acho que a gente tem um ganho, e por estar num serviço universitário, não tem só essa desculpa, né, de que está fazendo pesquisa e tal, tem também o problema de que os ultrassonografistas estão em curva de aprendizado, então não é aquele super ultrassom também, né? Eu acho até que vocês têm lá uma realidade um pouco diferente, tem uma pessoa só para fazer rastreamento, CHC, aqui a gente manda para o setor de radiologia e vai cair na mão do pessoal que está em curva de aprendizado. Então, a alfa-feto para nós é valiosa, a gente não abre muito mão, não, e fazemos sempre, né? Agora, essa questão do portador inativo, a gente tem feito ultrassom e alfa-feto. Uma vez eu fiz essa mesma pergunta para o Léo Esquiavon, lá do Santa Catarina, ele falou, eu não tenho muita dúvida, eu faço para todo mundo de 6 em 6 meses, acabou, não sofro com isso. A gente tem uma conduta mais ou menos parecida, né? A gente pede para todo mundo, não sofre com essa decisão, agora talvez quem sofra seja o sistema de saúde, né? Que a gente vai sobrecarregar com um monte de ultrassom e alfa-feto que eventualmente não precisaria
está fazendo. Então, é polêmico mesmo. Não sei se alguém tem alguma opinião diferente, quiser falar. Bom, agora está um pouco impossível, Maria Lúcia, você não está dando conta de fazer com a pandemia de 6 em 6 meses no cirrótico. Então, pelo menos, acho que uma vez por ano aí eu compartilho com você nesses não sem fibrose avançada, a gente deva manter um rastreamento nos portadores do vírus B. Eu acho que aqui também é a mesma coisa. Que é portador inativo e coisa, a gente faz. A gente queria fazer uma vez por ano, mas às vezes nem faz uma vez por ano, porque o doente não consegue. Aí vai para 1 ano e meio. E no cirrótico a gente também queria fazer de 6 em 6 meses, mas às vezes também não consegue. Vai fazer com 9 meses, 1 ano, e olha que está bom demais, e pronto, e é isso mesmo, a realidade é essa. E não tem muita opção. Vida real, né? E a outra pergunta que eu queria fazer para o Mário, explorando aí sua presença, Mário, tratamento de vírus B e CHC. Tem algum remédio que dá mais CHC? Tem algum remédio que dá menos? Essa conversa da indústria em relação às drogas, você concorda, discorda? Qual a sua opinião? Alguém me perguntou isso, Maria Lúcia, eu acho que a gente estava presente não sei se foi na PEF, numa das reuniões da SBH, que eu coloquei que eu achava, eu não conhecia ainda, não tinha ido olhar de novo essa literatura, fui ver agora, depois que você me convidou e que eu sabia que essa questão iria ser levantada, então fui revisar a literatura. Eu acho que se você fizesse hoje esse estudo no Brasil, ou essa pergunta no Brasil, e você me dissesse que o Entecavir estaria mais associado ao aparecimento de carcinoma hepatocelular, eu diria, acredito em você, porque eu acho que a nossa portaria tem um bias enorme, que a gente seleciona aqueles que foram para Entecavir como aqueles com cirrose, aqueles com comorbidades, então existe um bias de seleção muito grande aqui na nossa portaria, quem usa Entecavir, quem usa tenofovir. Então, eu acho que aqueles mais propensos a desenvolver HCC são os que estão em tratamento com Entecavir por terem doença mais avançada, por terem cirrose, etc. Então, se na literatura, se nos outros lugares, na Ásia, isso é diferente, aí eu fui ver um pouco dessa literatura. E tem estudos que dizem, sim, que o Entecavir está mais associado com o aparecimento da incidência acumulativa do HCC, e tem estudos que dizem que não, que fizeram, inclusive tem um estudo do ano passado, um estudo grande, que começaram uma seleção de 7.000 e tantos pacientes, terminaram incluindo em torno de 3.500, e eles fizeram um pareamento dessa população, para não ter esses vieses de confusão aí, do ponto de vista de uso de álcool, de idade do paciente, de tempo de doença aproximado, de grau de fibrose, e esse estudo que fez esse pareamento aí, que eles chamam, em estatística, tem um nome que eu deveria estar aqui agora, me esqueci, mas fizeram uma tentativa de pareamento de toda essa população e mostraram que quando você pareava para o grau de fibrose, para a idade, para o sexo, para uso de cigarro, para uso de álcool, que eles não observaram uma incidência maior de HCC relacionada ao Entecavir do que ao tenofovir. E aí, mais recente do que isso, um dos autores que tinha dito que tinha mais relação com o Entecavir resolveu fazer uma revisão sistemática com todos os estudos que saíram na literatura e botou lá os estudos que mostraram uma relação maior, estudos que não mostraram, e conclui que existe uma superioridade dos estudos que acharam que existe uma relação maior com o Entecavir, mas não sem comentar esses bias que alguns desses estudos podem ter, como a nossa população, que eu acho que isso aí teria um viés de confusão enorme aí pelo grau de doença. Eu acho que a tendência, talvez, como nós fazemos, é evitar indivíduos com certas comorbidades e mais avançados, com uma tendência a terem
uma nefropatia ou uma tubulopatia associada aí ao uso do tenofovir, a usar nesses pacientes em TKV. Isso talvez tenha sido o viés de confusão de alguns desses estudos. Mas eu gostei muito desse estudo do ano passado, que foi um estudo pareado, aí, que eles tentaram parear toda essa população de 3.500 e mostraram que não havia uma superioridade dessa relação do Entecavir com o HCC. Eu até sugeri para você, depois dessa discussão que a gente teve lá o ano passado, da gente tentar olhar a nossa população brasileira, talvez via Ibrafig ou SBH, com um grande banco de dados, porque cada um de nós, eu acho que tem um número pequeno para tentar chegar a qualquer tipo de conclusão. Mas lembrando que existe esse viés muito grande aí na nossa portaria. Não sei se Edmundo pensa como eu, pensa diferente, viu a literatura agora. Sem dúvida, há um viés aí na portaria da gente, sobretudo para doente com doença mais avançada e diabetes também, outras comorbidades, consumo de álcool, coisa que possa eventualmente desencadear uma tubulopatia, uma doença renal, vai se puxa para o Entecavir e no final os doentes são mais graves, tem muito mais comorbidade, o risco de ter um carcinoma é muito maior, independentemente da droga que ele está sendo tratado. Eu concordo plenamente. Eu acho que aqui no Brasil não dá para fazer muita coisa nesse sentido, porque a portaria já enviesa a seleção. E eu acho que a gente sempre precisa ter um pouco de cuidado, né, com as coisas que a gente ouve, principalmente motivadas aí pela indústria, porque uma das justificativas de que seria melhor usar o tenofovir alafenamida, não é o tenofovir que a gente usa habitualmente, porque eles fizeram estudos comparando o tenofovir alafenamida com o Entecavir para tratamento de hepatite B. E nesses estudos, eles viram que a carga viral com TAF, ela caía um pouco mais rápido do que a do Entecavir, quando você começa um tratamento. Isso é uma informação. Aí pegaram um outro trabalho feito em outro momento, com outro objetivo, e viram que pacientes que diminuem a carga viral mais rápido, eles têm menor evolução para carcinoma hepatocelular. Então, ficou aquela história, né? Se A igual a B, B igual a C, então A igual a C. Então, já que diminui a carga viral mais rápido, então certamente induziria menos carcinoma hepatocelular. A conferir, né? É uma informação que a gente ouve, mas não foram estudos desenhados com essa finalidade, né? Então, eu acho que com o uso do TAF, a gente vai ter que observar isso ao longo do tempo, enfim. Opa, eu tenho uma pergunta. Em relação à quantificação do HBsAg, isso, se a gente tivesse na nossa rotina, isso teria alguma contribuição? Eu sei que isso ganhou um destaque há alguns anos nos congressos, depois no nosso meio a gente não tem uma certa dificuldade em relação a esse exame? Raul, eu acho que sim, eu acho que até eu gostaria muito de ter acesso à quantificação do AGHBS, primeiro para até falar com o Edu aí de um comentário que ele fez. Hoje a gente coloca um paciente em tratamento e não sabe quanto tempo ele vai continuar usando a droga, mas a gente sabe que já tem estudos muito interessantes mostrando que 3 anos de tratamento com vírus negativo, transaminases normais, a gente pode tentar retirar esses antivirais no paciente E negativo, mesmo ele não tendo feito a negativação do S, a depender da quantificação do AGHBS que esse paciente tem. Então, estudos mostrando que tem cutoffs diferentes em diferentes estudos, mas eu gosto muito do estudo, acho, do grupo grego, que mostra que abaixo de 100 unidades, tire, porque todos vão negativar o S, entre 100 mil unidades tem uma grande chance deles negativarem o S, e acima de 1.000, não tire, porque ele não vai negativar o S. Então, eu acho que isso é uma luz para a gente, no fim do túnel, de tentar retirar esses pacientes que estão em longa data aí utilizando. E tem estudos também recentes que tentam determinar se esse seu paciente é um portador inativo ou ele é ou não, também a depender
dessa quantificação do S. Então, nesses que a gente tem dúvida onde alocar ele, se ele saiu da fase do mutante precoce para a fase do carreador inativo, eu acho que o S ajudaria a gente a esperar mais um pouquinho sem tratamento ou iniciar tratamento já. Tem estudos interessantes tentando mostrar esses cutoffs também, onde esses pacientes acima de 1.000, assim, esquece falar em portador inativo, porque ele realmente é um indivíduo que tem vírus aí bastante para a gente tratar, né? Então, eu acho que eu cheguei a falar com o Celso Granato, porque eu não consegui quantificar, né? Porque não existe esse kit de quantificação, que é o Architect, eu acho, tanto a Abbott como a Roche, eu acho que tem esse kit, e ele disse que a próprio Fleury, por exemplo, tirou porque ninguém solicitava, era um kit caro que eles perdiam, e eu até pedi para ele conversar se não valeria a pena a gente começar a fazer, porque hoje tem uma população grande de E negativos com droga há muitos anos que a gente poderia utilizar essa arma aí para tentar retirar a droga desses pacientes. Doutora Patrícia vai resolver esse problema, né, Paty? Patrícia, sim, senhora, você aí. Estão me dando mais poder do que eu tenho. Então, Patrícia, uma campanha grande para a gente conseguir quantificar o nosso AGHB. Estou na campanha, viu, Mário? Já estou na campanha. Vamos ver. O Marlone, que eu acho que não está aí lá da Unicamp, até me escreveu a semana passada que ele resolveu fazer isso com essa semi-quantificação que a gente tem aí de logs de colorimétrico, que realmente não sei, o Edu, que também trabalha bastante aí, com isso consegue ter uma relação com essa quantificação. Eu não consigo raciocinar em termos colorimétricos para dizer meu paciente tem muito S, eu não vou tirar, ou tem pouco S. Eu acho que não deve estar padronizado, esse que é o problema, né, com esses métodos de você pega o colorimétrico e tenta colocar um quantitativo. Eu não sei se isso está padronizado, né? O que eu li é que a padronização é com a Abbott e com a Roche mesmo, né? Que aí é quantitativo mesmo, né? Um outro método. Eu não sei se está padronizado, Mário. Não sei. Sim, vem unidades internacionais. Aquela coisa bem exata, né? E o quantitativo, parece que o custo é mais caro, o kit é mais caro, e aí os planos, os convênios, não querem pagar nos laboratórios privados. Porque eles sabem que tem um mais barato, que é o que não é quantitativo, que é o que a gente usa rotineiramente. Então, isso dá um rolo porque o doente também não quer tirar do bolso, não é isso? Eu acho que uma vez eu conversando com o Celso, com a Lúcia, agora não me lembro, também me disseram isso, que aí termina o teste sobrando e se perde a validade. Se a gente conseguir mostrar que anos e anos de droga podem ter uma economia aí em relação ao teste que pode fazer a gente parar o tratamento. É exatamente isso. Tentar acrescentar isso numa próxima portaria aí do governo. Exatamente isso. Quando você mostra até para o próprio, às vezes para o próprio sistema de saúde, para os pagadores, que é custo-benefício você fazer uma dosagem do HBsAg, porque isso vai ter um impacto, inclusive, na condução, no tratamento e tudo mais. Isso é um argumento que costuma, eles são bem sensíveis, né, quando a gente fala de custo-benefício, então, mas acho que quanto mais pede, é uma coisa que vai crescendo, tem uma retroalimentação positiva, né, quanto mais pede, mais a tendência é você ir melhorando esse custo também, né. Deixa eu fazer uma pergunta para a Fernandinha. Você sabe, em relação ao fígado, na cirurgia, se era um fígado normal? Eles descrevem? Ou só tem a biópsia? Eles não descrevem, doutor. Foi bem sucinto, assim, a descrição, na verdade. Foi só a biópsia mesmo. Eu tive a impressão que naquela toma a esplênica estava meio dilatada. Mas foi... Realmente eu fiquei na dúvida. Eu entrei no prontuário lá para ver se tinha mais alguma coisa, mas... Tinha 3 linhazinhas que o cirurgião escreveu só. Tá. Você tinha um slide final, não tinha? Um slide final? Você não tinha mais um slide do acompanhamento dele? Sim, não acabei, não.
Eu só parei de apresentar porque deixa eu fazer, é que eu queria fazer uma pergunta para o nosso professor Gama, que entrou no nosso programa de pós-graduação para estudar isso, se ele quer fazer algum comentário, que ele está quietinho. Ô, Fernanda, vou dar uma parte também. Você aí falava na sua biópsia que existia um comprometimento da margem cirúrgica, não? Sim, falava sim, doutor. Vou botar aqui, peraí. O que nós vamos fazer com isso aí, com essa... Cadê o Caio aí que... Porque foi retirado o nódulo. Ele isolou o nódulo, ele não tirou o segmento, nada, ele fez só nodulectomia. Isso. Então, a margem cruenta do nódulo comprometida, né? Então, aí, em termos de segmento, Maria Lúcia, aí, de recidiva local, aí seria a gente teria que fazer um pouco mais precoce? Acho que sim, com certeza, né? Porque ele fez só essa nodulectomia, apesar de ter sido um tratamento cirúrgico, não dá para ser considerado um tratamento curativo, né? Ele fez só a nodulectomia com margem comprometida, então eu acho que ele precisa de um acompanhamento bem precoce, porque ele tem uma chance grande de recidivar. Deixa eu perguntar uma coisa. Por que ele era acompanhado aí na escola e ele foi operar no Brigadeiro? Porque o Brigadeiro é um hospital privado, né? Não, o Brigadeiro é SUS. Oi? É SUS hoje em dia? É SUS e é parceiro da escola porque é da SPDM. Tá. E agora, pelo menos o transplante acabou no Brigadeiro, foi fechado, né? Não sei se toda a cirurgia de fígado, Maria Lúcia, ou só o transplante que parou lá. Doutor, é só o transplante, mas não está fazendo mais cirurgia mesmo, não. Mas, teoricamente, só o transplante. Que nós estamos recebendo todos os pacientes que estavam na lista do Brigadeiro. É um volume enorme, né, Mário? No meio da pandemia, para acomodar todo esse volume agora, você imagina que... Meu Deus! Todos os listados foram para lá mesmo. Então, passa aí, Fê. Tá bem, só para a gente terminar aqui... o paciente evoluiu bem depois da abordagem do CHC, mas ele mantém um segmento aqui com a gente, tanto no ambulatório de hepatite quanto no ambulatório de nódulo. Fazendo o segmento de 6 em 6 meses, ele ainda faz tudo direitinho, ainda não teve recidiva do tumor. Ele tem algumas imagens mais recentes, mas ainda não estava sem laudo. E eu até falei com a doutora Maria Lúcia hoje, eu não estava conseguindo baixar nenhuma imagem depois de 2019. Ele tem algumas imagens, mas eu não consegui baixar nenhuma. Ele mantém o uso do tenofovir 300 mg dia, ainda sem soroconversão, porém mantendo a carga viral não detectada. Isso aqui é só a evolução dos exames laboratoriais dele. Aqui foi quando ele começou o tenofovir lá em 2016, em abril. Aqui quando a gente fez o diagnóstico de CHC. E hoje o último exame que a gente tem por conta do Covid... O paciente, a última consulta dele foi recente, mas o último exame não, porque está todo mundo muito atrasado com os exames por conta da pandemia. Então, esse aqui é o último exame dele, ainda com a carga viral não detectada, e ele não tinha feito o alfa-feto, né, a última essa de 1.8. Você tinha 8 meses de tratamento desse paciente, então não dá para dizer do impacto do tratamento e eu acho, do controle da viremia. Acho que pode ser que ele tenha muitos anos aí de viremia no passado desse paciente. Eu acho que a Patrícia comentou muito bem, que talvez desde criança ele venha com esse vírus, então já talvez muitos anos, um paciente virêmico, que apesar de não ter uma fibrose avançada, que essa carga viral aí realmente teve um impacto no aparecimento desse HCC. E, eventualmente, a histosomose, né? Com seus antígenos. E vai tratar o cistosoma? Agora que você falou que tem que tratar, nós vamos tratar.
Eu acho, na dúvida, Não, eu acho que dá praziquantel para ele, não vai acontecer nada, entendeu? Ele pode ficar um pouco tonto, vai ter uma tontura e acabou, um showzinho, mas na dúvida, se há uma interação aí que a gente não sabe, eu acho que com esse fígado dele já meio comprometido, eu acho que era melhor dar o praziquantel para ele, para pelo menos diminuir essa possibilidade de algum antígeno, alguma coisa aí do ovo, sei lá, destruir tudo. Concordamos, vamos tratar. A Thalita que atendeu... Só pra... Foi a Thalita que atendeu. Ele estava assintomático, e sem exames, né, Thalita? A gente atualizou, pediu para atualizar? Isso, doutor, a gente pediu para ele voltar mais precocemente com exames atuais, porque os últimos, como a Fernanda mostrou, eram do meio do ano passado. Aí ele ficou um tempo realmente sem fazer por conta da pandemia, que teve um atraso nisso, mas a gente solicitou um retorno mais precoce para ele. Só para terminar, então, agradecer aí, são os residentes novos da Hepato, aqui está faltando a Isadora, mas ela está aqui, e os residentes novos da Gastro também desse ano. E para quem não conhece, nossa casinha nova é na mesma rua, só que é mais para baixo da rua, né, uns 4 quarteirões. Ela olhando de frente parece pequenininha, só que lá dentro é imensa. Então, 15 consultórios, e dá para todo mundo ir lá dar uma visitada. Então, parabéns aí pela casa nova de vocês. E, Maria Lúcia, posso fazer propaganda do congresso, né? Por favor, eu falei para você que o espaço era seu, faz aí. A plateia é a perfeita, com aquelas bolsas que eu vi que você vai dar, né? Pois é, então... bom, 21 a 24 de abril, o pessoal tem um congresso latino-americano de hepatologia. Entrem no nosso site, o programa está muito bom, vai ser o primeiro grande congresso do ano de 2021, muito mais barato que o ISO, então, e a gente ofereceu 30 bolsas para residentes e pós-graduandos, 30 bolsas para a FBG, para a Federação Brasileira de Gastro, 30 bolsas para a SBH. A SBH, você só tem que pegar qualquer membro da SBH, eles receberam um e-mail hoje, pede para a Maria Lúcia assinar, o Edu, o Edmundo, assinam a cartinha dizendo que você é o indicado, ou o e-mail para a SBH, que um de vocês é indicado para receber essa inscrição gratuita. Cada um de nós tem direito a um dado, residente ou pós-graduando. E na FBG, eu liguei para o Décio, ele vai distribuir entre os gastros que fazem parte de Jovem Gastro, quer dizer, que são inscritos na FBG como Jovem Gastro. Então, aí a gente tem pelo menos garantia para 60 residentes, tem mais 30 para a SBI, para a infectologia, e mais 30 para a Sociedade Clínica Médica. Então, já vão ser pelo menos 120 residentes. Eu também quero ir, hein? Patologista não vai, patologista nunca entra. Radiologista? Patologista. Patologista, é verdade, Caio. Adoção, viu? Se alguém quiser. E patologista gosta de congresso de hepatologia? Eu fui. Foi? Foi. Boa, Caio. Poxa, Caio. Bem lembrado. Acho que eu vou dar a sugestão da gente oferecer à Sociedade de Patologia. Também acho. Beleza. Gama, a casinha é espetacular, viu? Quando eu for aí, a próxima vez, separa um quartinho lá no fundo que eu vou dormir aí. Nós estamos montando um consultório, que é o chamado consultório padrão. É lá que vai ser o seu alojamento. Pronto, esse aí eu fico. Tem espaço para alojamento. A partir da semana que vem, nós vamos colocar no grupo o consultório padrão para incentivar os colegas que adotaram residentes a manter o padrão do consultório. Não pode ser mais e não pode ser menos. O padrão é esse modelo que vai ser colocado tira Fernanda. Então, prepare o cheque, doutor Edmundo. Entendeu? Fernanda, tira uma foto. Sim. Você entrou como aluno da pós-graduação da professora Maria Lúcia para estudar o rim da hepatite B, né? Na verdade, não. Eu entrei para estudar co-infecção E com C. Eu achei que você ia estudar a doença renal no paciente tomando... Não, era
pensamos nisso também, mas aí virou a tese da Alessandra Maciel. Era com a infecção E com C. Mas aí, enfim, depois conversamos sobre o assunto, doutor Eduardo. Tá bom? Não é o momento. Não me chame a atenção na frente dos outros, né? Exatamente. Elogios em público. Gente, super obrigada. Edmundo, Mário, foi ótimo estar com você aqui. Vamos convidar outras vezes. Foi muito legal. Foi mesmo. Fernandinha, Caio, sempre brilhando. Obrigado, Obrigada, gente. Parabéns. Parabéns.